truque, você fala de uma manipulação do que é a realidade, certo? Errado. Faz só críticas, faz só colocações construtivas, por favor, todo mundo, tá bom? Não faz nenhum comentário ridículo. Olha a idade de vocês, vocês não são de sexto ano mais. Por favor. Certo, então truque lembra a ideia de uma manipulação, né? Uma coisa trucada, uma coisa que está modificada de determinado jeito para manipular, para produzir uma ilusão. Da mesma forma que a mágica, ela também é conhecida como ilusionismo, né? Ela é uma modalidade artística que é conhecida por esse nome também. O que vocês entendem por ilusão? É uma coisa que não existe, mas faz a sua mente acreditar que existe. Isso, que é uma coisa manipulada para produzir a realidade. Então, daí, desses primeiros conceitos iniciais, a gente já tem duas questões que são chaves na mágica. Uma que é a produção de efeitos, pelo que vocês falaram, né? E outra que é por meio da produção de ilusões. Ou seja, a mágica ou ilusionismo é uma modalidade artística que se dedica à produção do encanto, né? Por meio da realização de coisas que fogem às leis naturais, ao esperado, que é realizado por meio da produção da ilusão. Certo? Onde vocês já viram mágica? No circo. No circo, onde Na mais? TV. Televisão. No coração. Nas ruas, né? Onde exatamente? Calçadões, ônibus. Oi? Calçadões, tem nos bares também, nos semáforos, né? Curiosamente, a mágica, gente, ela só existe como uma atividade especificamente artística a partir do século XIX. A mágica, ela é uma das mais ancestrais e mais antigas artes, não necessariamente artes, mas manifestações de toda a humanidade. O primeiro relato da mágica, né, tá no papiro egípcio que chama papiro de Westcar. E ele relata a presença de um mágico que se chamava Ded, que era um ilusionista que caminhava pelo Egito. Ded, ele ficou muito famoso por ele realizar números de decapitação de animais. Então ele entrava com gansos e ele decapitava os gansos e ele fazia os gansos voltarem à vida depois de decapitá-los. E o papiro de Westcar, ele narra que o faraó Ramsés VII, para quem Ded apresentou esse número, o faraó ele ficou muito chocado com esse número. Só que ele pensou, isso é um truque, ele tem gansos trucados, eu quero ver ele fazer isso com os bois aqui do nosso reino. E aí ele mandou que fossem trazidos bois, que eram ali lá do próprio reino, e Ded fez a mesma coisa, ele decapitou os bois, e fez eles voltarem à vida. E o faraó ficou muito impressionado com isso, e ele chamou Ded para compor, né, ali a parte da nobreza do Egito. Então, na origem, a mágica, ela tem relação com a demonstração de poder fático, com o poder que realmente era presumido que se existia. Na época antiga, na época da existência da mágica, a mágica não era um jogo de entretenimento, né, como vocês viram aqui. Não era uma espécie de apresentação artística, de divertimento e brincadeira. Ela estava presente dentre os imperadores, né, e ela era utilizada como demonstração de força, de maestria, né? Contanto que na Bíblia, né, tem um episódio muito interessante que mostra um pouco sobre o domínio e a utilização dessas técnicas, né, na disputa de poder. Que naquele capítulo do Êxodo, que Moisés ele vai conversar com o faraó, que ele fala que ele é o enviado do Messias, né? Aí o faraó fala assim, você é enviado do Messias mesmo? Então dá uma prova pra gente. E aí, todos sabemos, né, o que ele faz. Ele tem um cajado, ele faz o cajado dele virar uma cobra. E nesse momento, o faraó chama 2 sacerdotes que fazem exatamente o mesmo. E aí o faraó não faz caso para Moisés. Ou seja, porque Moisés fez a demonstração da produção de um efeito que era plenamente dominado por aqueles sacerdotes, por aquele reino. Então, o domínio e o conhecimento dessas técnicas, elas
eram, na antiguidade, não uma ferramenta de entretenimento, de diversão, né? Não uma ferramenta meramente lúdica ou artística, né? Com essa finalidade mais estética, mais contemplativa, mas era uma verdadeira ferramenta de demonstração de poder. Contanto que, já que a gente está no meio de uma aula de matemática, né, a gente tem uma ocorrência de uma mágica que envolve a matemática, que vocês certamente já viram, que é a mágica do quadrado mágico, né, que foi criada pelo imperador Yu, que era um imperador chinês, que é a produção de um quadrado. Como é que é, gente? Como é que é essa mágica? É um quadrado que a soma, que em todas as direções, né, professor? Na horizontal, na vertical, na diagonal, dá sempre o mesmo resultado. Isso. Ou seja, essa mágica era uma demonstração da capacidade, né, dos conhecimentos avançados de mágica dos chineses. Também os exércitos chineses, com seus guerreiros samurais, né, que se tornaram famosos aí, depois dos filmes aí, que eles aparecem lutando, eles eram muito famosos pela produção das ilusões que eram utilizadas para fins bélicos. Dentre elas a camuflagem, né, que também foi utilizada lá na Guerra do Vietnã pelos vietnamitas, que eles se camuflavam dentro de alçapões, né, eles tinham um chapéu verde assim, que era da cor da grama, e eles entravam debaixo da terra e ficavam ali embaixo, camuflados, e eles apareciam, ou seja, eles produziam uma ilusão de que eles estavam ali, e eles apareciam subitamente, né, e isso garantia a eles uma grande vantagem em relação aos seus inimigos. Então, por essas pequenas, né, ideias e informações iniciais que nós lançamos, dá para ter uma ideia da variedade e da amplitude do uso da mágica, que ia desde funções das relações internacionais, desde funções bélicas, né, também tem a função religiosa. Aqui no Brasil, nas sociedades antigas, né, assim, antigas